Eu quero compartilhar uma palavra que com certeza o Espírito Santo de Deus vai mexer ao seu coração. Eu não sei o momento a qual você está vivendo, talvez de angústia, de medo, ansiedade por conta desse coronavírus, pandemias. As pessoas estão apreensivas, amedrontadas, mas o Senhor fala para você: aquietai-vos, saber que o Senhor está no trono. Que essa palavra venha falar tremendamente ao seu coração nesta noite. Em Abacuque capítulo 1, verso 2, está escrito: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Porque me mostra a iniquidade, me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, e a contenda e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é distorcida. Nós estamos vivendo um momento parecido, semelhante a qual o profeta Abacuque estava vivendo, um momento de perplexidade com tudo que estava acontecendo no mundo. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, para começar essa mensagem: você está decepcionado com Deus? Ou já esteve decepcionado com Deus? O profeta Abacuque era um profeta e um adorador, um homem que estava sempre no templo. Ele escrevia as músicas, compunha os louvores, adoração, que ele era inspirado pelo Espírito Santo. Mas houve um momento que ele passa por um momento de dia mau, momento de amargura, um momento de insatisfação, e ele começa a questionar Deus, porque estava acontecendo no meio do seu povo guerra, confusão, litígio, briga, a justiça era subornada pelos poderosos, havia tanta propina, manipulação, juízes julgando segundo a sua conveniência e não segundo a palavra de Deus. Havia tanta corrupção em todo segmento, até no segmento religioso, os sacerdotes corrompidos, fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, e o povo se voltando à idolatria, se voltando à feitiçaria, e aquele povo teve uma ideia do que é juízo de Deus, porque Deus falava através dos profetas: se arrependa dos seus pecados, porque virá tempo de juízo, cativeiro. E começou pelo reino do norte. As 10 tribos de Israel foram levados pela Síria, foram levados para ficar no exílio da Síria, Israel, e só permaneceu Judá. E Judá não aprendeu a lição e continuava fazendo o que era mal. E Deus levanta os profetas advertindo: se arrependa, senão haverá 70 anos de cativeiro na Babilônia. E Deus levantou os profetas como Isaías, Jeremias, e o profeta Abacuque, nesse momento ele estava com o coração amargo, porque ele estava vendo a Babilônia, um império poderosíssimo, que tinha assolado, destruído o império mais poderoso, que era a Síria, que era o Egito. Agora estava em proeminência, estava no topo a Babilônia agora estava pronto para atacar Judá e levar todo o povo ao exílio. Então o profeta estava vivendo esse momento de angústia, esse momento de sofrimento, de apreensão, preocupação com o que estava acontecendo, o que estava para suceder era coisas piores. Então ele estava vivendo um momento de angústia, de tristeza, mas ele determinou no seu coração: eu quero resposta de Deus, eu quero entender o porquê Deus está permitindo esse mal. E o tema da mensagem: Deus, por que tantas injustiças? Talvez você tenha questionado: Deus, por que tantas injustiças? Nós vemos hoje juízes julgando para
para os poderosos. Nós vemos hoje a justiça sendo distorcida, a justiça hoje desobedecendo aos estatutos, desobedecendo a lei principal. Mas nós vemos aqui que o profeta, ele determinou: eu quero resposta de Deus, e subiu numa torre de vigia, que era um lugar alto, onde ficavam os vigias, os atalaias, para perceber se havia alguma movimentação dos inimigos. E ele ora, ele entra em oração, entra a sós com Deus, um tempo com Deus, e ele está em jejum, em consagração, e ele ora: Deus, eu quero resposta, eu quero entender o que está acontecendo. E Deus fala com Abacuque, e foi uma palavra tão curta, mas trouxe tanta revelação: o justo viverá pela sua fé. A primeira verdade que eu quero ver que Abacuque, ele buscou resposta diante da crise e aprendeu 3 verdades. A primeira, que Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Creia, Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Deus está vendo. Deus sabe o que se passa no teu coração. Antes de você falar, Deus já sabe o que você está pensando, o que você vai falar. Saiba que Deus está no controle de tudo. E muitas vezes nós não entendemos o porquê das lutas, porquê tantos desmandos, mas saiba o que estava acontecendo para o povo de Judá. Era uma disciplina de Deus. Era chegada a hora que Deus levantou a Babilônia para ser um chicote, para ser um instrumento de disciplina para o povo de Judá, porque aquele povo foi advertido muito, teve muitas advertências, e tantos profetas foram perseguidos, foram mortos, porque advertiam: povo, se arrependa dos vossos pecados, se arrependa dos vossos pecados, senão virá um tempo de juízo de Deus, um tempo que Deus vai levar o nosso povo no cativeiro da Babilônia. Mas aquele povo ignorou os profetas. Hoje o povo tem ignorado as advertências dos profetas de Deus. O que o Senhor está falando para nós como brasileiros: é tempo de arrependimento, é tempo de restaurar o altar, é tempo dos líderes espirituais, os líderes religiosos, pedirem perdão a Deus pelos pecados de mensagem triunfalista, mensagens que não falem da cruz, mensagem que só visa o dinheiro, só visa o lucro. Deus está cansado desses homens que são mercenários e não são servos de Deus. É tempo de arrependimento, começa no altar de Deus. A igreja tem autoridade de Jesus para abençoar a nação, a igreja tem autoridade para abençoar as cidades, mas a igreja está corrompida, e Deus fala para nós nesta noite: é tempo de conserto. Segundo Crônicas capítulo 7, verso 14, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. É tempo que haja um arrependimento coletivo. É tempo que a igreja do Senhor tem que se voltar ao Senhor. Nós temos que ser voltado para as coisas materiais, se preocupado com as posições, preocupado com o sistema. Nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós temos que buscar o Senhor com toda a intensidade. Nós temos que viver uma vida de oração, uma vida voltada à palavra. Temos que andar nos princípios da palavra do Senhor. Temos que fazer a diferença. Temos que ser agente de influência neste mundo e não ser influenciado por esse mundo. Nós temos que ser sal, ser luz. Nós temos que cumprir o propósito de Deus. Se nós não cumprirmos o propósito de Deus, esta igreja não tem poder, não tem propósito. A igreja do Senhor está sendo chamado para esse momento. É tempo de arrependimento antes que a situação piore. Então Deus quer abençoar a nossa nação. Quantos cristãos talvez estão perguntando ou dizendo, como Abacuque:
Por que Deus não age? Por que Deus não faz justiça? Por que Deus se cala? Por que o ímpio sempre sai melhor do que o justo? Por que o ímpio prospera e o justo padece? Cadê a justiça de Deus? Talvez você está vivendo esse momento que seu coração está amargo e você não tem visto o Deus de amor, Deus de bondade. Deus está no controle, Deus faz justiça, e Deus, Ele é aquele que usa até uma nação ímpia para disciplinar os filhos, para que se arrependam e volte para o Senhor, e não confie em si mesmo, não confie em homens, mas confie no Senhor, porque é Ele que dá a provisão, Ele que é a nossa segurança, Ele é aquele que cuida de nós. Agora, qual o resultado da frustração? Quando vem a frustração, autocomiseração, autoestima baixo, desânimo, fracasso, incredulidade, medo. Nós vemos hoje quantas pessoas estão, esse sentimento, eu não tenho valor, Deus não está nem aí para mim, eu não sou nada, nada dá certo, essa autoestima abaixo, eu sou um derrotado, Deus nem me ouve, Deus não está nem aí para mim, eu sou um fracassado. Quantas pessoas caem nesse desânimo e o diabo monta a cavalo? Mas hoje o Senhor fala: volte-se para o Senhor, se arrependa dos seus pecados e diga: Senhor, sara a minha terra, Senhor, restaura a minha alma, restaura a minha mente, porque a nossa mente é um campo de batalha. Volte-se para o Senhor. Salmo 73, verso 17, o salmista, ele está vivendo um momento de amargura, ele está tão ressequido, ele está frustrado com Deus, ele está indignado com Deus. Asaf, e Asaf é um cantor, ele é um profeta de Deus, ele é um levita, mas ele estava vivendo um momento que ele não tinha mais vontade de louvar, de engrandecer o nome do Senhor, não tinha nem vontade de ir no templo, porque ele estava vivendo um momento de amargura, decepcionado com Deus. Mas quando ele entra no templo, na casa do Senhor, a Bíblia fala, Salmos 73, 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele entrou no santuário de Deus e ouviu a palavra do Senhor, e ele teve a compreensão que Deus está no controle, porque quando a gente está em amargura, a gente olha para os ímpios, a gente fala, as pessoas que não temem a Deus, não estão nem aí para Deus, eles prosperam, eles prevalecem, aqueles políticos corruptos estão ganhando dinheiro no banco na Suíça, e Deus não faz nada, nada acontece. Eu vejo pessoas subornando e prevalecendo, e o justo sofre. Eu pago o preço, jejuo, eu oro, eu louvo a Deus. Por que Deus não está vendo a minha luta? Por que Deus não está atendendo as minhas orações? Eu oro para minha filha, para o meu filho se converter, eu oro para minha esposa se converter, eu oro para os meus negócios, mas eu não estou vendo a bondade e a misericórdia de Deus na minha vida. O que está acontecendo? Será que Deus está magoado comigo? Será que Deus está bravo comigo? Por que Deus está me chicoteando? Há momentos que a gente passa por um momento que é um momento de batalha espiritual, é um momento que Deus está provando a sua fé, é um momento que Deus está lapidando a sua fé, e esse momento, você não pode olhar para os teus sentimentos, você não pode andar por vista. Se você andar por sentimentos, você vai entrar nessa lamúria, você vai desistir, você vai chutar tudo e vai dizer: Deus, desisto. Mas o Senhor fala para você: permaneça firme na fé, olha para Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vida cristã fala de renúncia, fala de entrega. O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Não fique preocupado em ter os valores deste mundo, porque hoje o mundo corre atrás do poder, do glamour, dos bens materiais, e se matam para ter, e quanto mais tem, mais quer. Quando vê alguém mais próximo, ele quer daquela pessoa, ele quer ter.
Mas quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem significado, identidade. Ele tem a convicção da paternidade, Deus é meu Pai. Ele tem segurança, Deus é tua segurança. E Deus é amor, Deus te ama. Deus te ama. A graça de Deus te basta. Porque não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então, o salmista aqui, ele foi restaurado quando ele ouviu a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra liberta. Então, nesse momento de quarentena, leia a palavra, medita na palavra, profetiza a palavra, ore a palavra, que você esteja tão cheio das coisas de Deus. Quando você olhar para os problemas, você não vai se abalar, você não vai ficar chocado, pelo contrário, você vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estou debaixo da potente mão de Deus, eu sou conduzido pela fé, eu ando em fé e não ando por sentimento, nem por vista, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é poderoso para guardar a minha vida, para guardar a minha família. Então creia, Deus está no controle, Deus está ciente que se passa no teu coração. Segunda verdade, tudo está no controle do Deus da justiça. Tudo está no controle do Deus da justiça. Deus é justo. Deus é justo. E quando o profeta Abacuque, ele tem essa experiência com o Senhor, e Deus fala que o justo viverá pela sua fé, e o Senhor fala assim: escreva num outdoor. Primeiro outdoor, quem fez, quem idealizou foi Deus. Escreva bem num lugar bem alto, para que todos que passam leiam: o justo viverá pela sua fé. Então, quando ele compreendeu isso, a sua visão, que era tão míope, era uma visão tão curta, se tornou uma visão de águia. Agora aquele profeta, já a limitação caiu. Agora ele tem a visão da soberania de Deus, de um Deus transcendente, um Deus que está acima das estrelas, um Deus que governa o universo. Ele tem a visão de um Deus que governa a sua nação, um Deus que governa os impérios, é um Deus que levanta, é um Deus que demove os imperadores. Então eu vejo aqui que a sua visão profética foi ampliada, e ele fala em Abacuque capítulo 1 verso 5: vede entre as nações, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias uma obra tal, que vós não crereis quando for contado. Que coisa tremenda. Agora ele não tem mais a visão local, ele tem uma visão mundial, e a oração dele, a visão dele também: vede entre as nações. Ele fala assim: vede o que Deus vai fazer nesses últimos tempos. Olhai e maravilhai-vos e desvanecei, quer dizer, o que Deus vai fazer, vocês vão ficar chocados, assombrados, espantados, porque o Senhor vai realizar nesses dias uma obra extraordinária, que muitos não vão acreditar, que precisarão enxergar para crer, porque Deus vai fazer essa obra de espanto. Creia, é Deus que vai levanta nações, é Deus que demove líderes, é Deus que levanta, toda autoridade é constituída por Deus, e o Senhor nos confiou como igreja a autoridade. Peça que te darei as nações por herança. E o Senhor nos deu uma chave de autoridade como igreja, e a igreja é a expansão da obra de Jesus na terra. A Bíblia fala: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. A igreja do Senhor vai trazer a atmosfera dos milagres, prodígios e maravilhas. A igreja do Senhor vai promover a restauração, o reino de Deus na terra. Aonde está assolado por Satanás, a igreja vai avante, a igreja não vai fugir, pelo contrário, a igreja vai ser agente de formação, de transformação, porque Deus nos chamou para saquear o inferno e povoar o céu. Deus nos chamou para fazer diferença, e Deus não escolhe capacitado, Ele capacita os seus escolhidos. Deus te escolheu e Ele te capacita com dons espirituais, com frutos do Espírito Santo.
Então creia que Deus quer ampliar a tua visão, para você não olhar para você mesmo e achar desqualificado, mas Deus capacita os seus escolhidos. Deus te escolheu no ventre materno, Deus tem um propósito na sua vida. Satanás vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. Deus tem uma vida plena para você. Abacuque capítulo 2, verso 14, ele fala: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento de Deus. Essa transmissão que eu estou fazendo agora, neste momento, ao vivo, está alcançando muitos países, a Europa, o Japão. Muitos estão participando deste momento, estão assistindo esse culto lá de manhã, no Japão, de manhã. Na Indonésia, nós temos irmãos que estão participando deste momento, assistindo esse culto. Nesse momento é cedo, agora bem cedinho estão acordados, já participando. Glória a Deus, porque a palavra do Senhor está sendo espalhada. Eu estou aqui sozinho, não tenho aqui nenhuma multidão, mas com certeza você que está na sua casa, você está recebendo essa palavra, e essa palavra está ricocheteando, está chegando em muitos lares, está chegando nos hospitais, e Deus está abençoando você. Saiba que a bênção do Senhor te alcança. Deus está vendo a tua luta, as tuas necessidades, tuas dores, mas hoje o Senhor fala para você que Ele quer abrir os teus olhos, para que você veja a glória de Deus, a presença de Deus, um Deus que operou no passado, é o mesmo de ontem, hoje será para todo sempre, e Ele quer hoje curar você que precisa de uma cura. Ele quer libertar o teu casamento que está à beira do divórcio. Deus quer restaurar relacionamento. Talvez você está agasalhando mágoa, ressentimento, ódio, mas hoje o Senhor fala para você: libere perdão para tua esposa, libera perdão para o teu esposo, para que a oração não fique interrompida, a tua oferta, o teu dízimo não fique interrompido, que você desfrute esse tempo mesmo de quarentena na sua casa, desfrute um momento de comunhão com Deus. Deus quer abrir teus olhos para que você veja os anjos do Senhor que estão acampando na tua casa, e o Senhor está presente onde estiver 2 ou 3 reunidos, louvando a Deus, adorando a Deus. Então desliga um pouco a tua televisão, desliga um pouquinho o Facebook, Instagram, desliga um pouquinho esses entretenimentos que muitas vezes consomem o nosso tempo, e nós não temos tempo para ler a palavra, não temos tempo para comer a palavra, que é a verdadeira comida que alimenta nosso espírito, que nos dá força para nós vencermos, para nós andarmos em fé, não por sentimento, porque quanto mais você enche teu espírito com a palavra, orando, jejuando, louvando, você vai ter autoridade contra os teus sentimentos, como o salmista disse quando ele estava no momento perturbado: por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é o meu Deus, Ele é o meu auxílio. Então que você possa repreender o inimigo na autoridade de Cristo Jesus. Deus quer abrir a tua visão espiritual. Abacuque capítulo 2, verso 20: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no trono, e Ele tem o controle da terra. Ele governa aquele meteoro que está desgovernado aos olhos humanos, está no controle absoluto de Deus. Esse tal de coronavírus está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Até os intentos do inferno estão no controle de Deus. Deus é soberano. Essa é a visão do profeta agora. Deus tem controle de tudo e Deus faz justiça. Segundo ponto fala assim, que nada foge aos olhos de Deus, nada. Isaías capítulo 40, verso 26 e 27 está escrito: levantai os olhos e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, pode ser grande em força e forte em poder, e nenhuma só vem faltar. Por que dizes, ó Jacó,
e fala: ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu caminho, o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Esse texto fala assim, que Deus, Ele conta as estrelas e chama as estrelas pelo nome. Existe mais de 100 bilhões de galáxias, cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas, então é uma coisa doida. Deus chama as estrelas pelo nome, tudo está diante dos olhos de Deus, nada passa desapercebido. E o Senhor fala assim, Ele conta as estrelas, Ele conhece a tua luta. Porque dizes, ó Jacó, a minha causa passa desapercebida aos olhos de Deus. Você está talvez questionando, dizendo: Deus, o Senhor não está vendo a minha luta? Eu oro, eu clamo, eu choro, eu continuo enfermo, o Senhor não me cura. Senhor, minha esposa continua pior, meu esposo continua ainda duro de coração. Senhor, até quando vou orar? O Senhor não me escutarás? Continue orando, continue perseverando, continue orando as promessas de Deus. O reino de Deus é tomado com esforço, com violência. Os que se esforçam se apoderam do reino. Permaneça firme e inabalável até que Deus responda. Não seja frouxo na oração, seja perseverante, seja ousado, seja obstinado, porque o reino de Deus é conquistado, é com garra. Os que se esforçam, os violentos, os obstinados é que vão tomar posse do reino de Deus. Saiba que o inimigo vai se opor, porque ele não quer família unida, ele quer destruir família, ele quer destruir nação, ele quer destruir as pessoas, mas nós somos agentes de transformação. Deus te chamou para profetizar, para orar, para gerar avivamento, mas começa na tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, é promessa de Deus. Mas não seja fraco, permaneça, porque lá na cruz Jesus orou por nós, Ele nos perdoou. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus pagou um preço impagável. Que você seja um guerreiro, uma guerreira, permaneça firme, porque Deus vai trazer a vitória. Tudo está no controle de Deus, Deus faz justiça. Outra lição, o Senhor é soberano. E essa visão que ele teve, Abacuque, Deus é soberano. Abacuque capítulo 3, versos 5 e 6. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha os montes primitivos, outeros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos, os caminhos de Deus são perfeitos, os planos de Deus são perfeitos. Mas como assim? Deus permite a peste, Deus permite a praga, Deus permite, como está escrito no verso 5, quando Deus quer exercer juízo sobre a nação, Ele permite ou seca, ou peste, ou guerra. Saiba que Deus é Senhor. Satanás, ele pode ter força, ele tem limite até onde ele pode agir, mas Deus é soberano. Deus é o Todo-Poderoso. Então o inimigo, para fazer alguma coisa, tem que pedir permissão para Deus. Saiba que quando Deus permite uma praga, pestilência, como nós estamos vivendo hoje no mundo, Deus está no controle. E se Deus permitiu, Deus quer acordar a igreja do Senhor na terra. Deus quer despertar o mundo, que Jesus está voltando. E as pessoas estão voltadas para os entretenimentos, para a prostituição, carnalidade. As pessoas estão voltadas para os bens deste mundo, os prazeres deste mundo, pecado. E Deus, Ele chacoalha as nações. Deus, Ele exerce justiça, Ele permite as pragas, pestilências. Mas se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, Deus promete: eu vou sarar a terra, eu vou impedir a pestilência, a praga, os vírus, eu vou impedir, eu vou assoprar para que vá embora. Então, queridos, é tempo de você crer
que Deus é soberano e que você comece a orar. Deus, eu profetizo sobre minha casa, a atmosfera da tua paz, da tua glória, a atmosfera da saúde de Deus, da tua presença. Faça isso. Tudo está no controle do Deus soberano, Deus da justiça. E também mostra também que o Senhor é misericordioso. Lamentações capítulo 3, verso 22, 23, olha que texto maravilhoso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam cada manhã, grande é a sua fidelidade. Que você possa entender isso, o Deus de justiça é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, Ele dá oportunidade para que a gente se arrependa. Se a gente não se arrepender, Deus vai exercer justiça. Saiba que a justiça de Deus é uma justiça com amor. Deus não tem prazer em nos disciplinar, nos açoitar, e sim que a gente se volte para o Senhor. Deus não tem prazer de destruir, não. Eu vejo aqui essa palavra, é muito maravilhosa. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é o motivo de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Deus te ama, Deus é um Deus de misericórdia, Ele te perdoa, não importa o que você tenha feito. A Bíblia fala, se confessar vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça, e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Houve uma mulher que foi pego em flagrante adultério, e segundo a lei tinha que ser apedrejado, e os religiosos estavam esperando que aquela mulher seria apedrejado, e Jesus não teria escapatória, não teria como livrar aquela mulher da morte, e fizeram aquela pergunta, o que essa mulher merece ser apedrejada porque ela pecou contra a lei, o que você me diz? E Jesus disse, se alguém não tem nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar pedra contra essa mulher. Desde os mais velhos aos mais jovens, jogaram as suas pedras e foram embora. O único que poderia apedrejar aquela mulher era Jesus. Mas Jesus disse assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém me acusou. Mulher, vá em paz, porque eu te perdoo. Mas não faça mais, não cometa mais esse pecado. E aquela mulher se tornou uma discípula de Jesus, estava sempre próxima de Jesus, porque o perdão de Jesus foi tão maravilhoso, a misericórdia do Senhor fez de uma prostituta uma mulher de caráter, fez de uma prostituta uma discípula de Jesus. Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido, e o Senhor é aquele que nos ama com amor indescritível. A terceira verdade aqui, que nós podemos aprender, que o profeta do Senhor, quando ele teve a visão da grandeza de Deus, que Deus estava exercendo juízo sobre o seu povo, ele entendeu, vou aguardar com paciência tudo que vai acontecer para o meu povo. Estou olhando uma nação poderosa como a Babilônia, que está sendo o instrumento de Deus, disciplina, mas vai chegar o tempo que a Babilônia vai ser disciplinada por Deus, porque Deus está no controle. E ele entendeu, eu vou esperar com paciência o juízo que o meu povo vai passar. E ele traz esse texto muito conhecido, que todos gostam de citar, Abacuque capítulo 3, versos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Glória a Deus. O profeta agora, ele tinha uma visão de um Deus misericordioso, de um Deus soberano, de um Deus que estava no controle da história, um Deus que fazia a história, que ele podia dizer agora, a partir de agora, se eu passar por lutas, passar por momentos de perda, eu posso dizer,
embora a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, a despeito das lutas, das provas, a despeito das injustiças, das dores, da enfermidade, o que sobrevier na minha vida, todavia eu entendo que todas as coisas cooperarão para o meu bem, porque eu sei que Deus está no controle. Todas as coisas cooperarão para o meu bem, porque eu entendi que Deus é amor, que Deus é soberano, que Deus é justiça, que Deus está no controle de tudo, que nada passa desapercebido aos olhos de um Deus de amor, de bondade, um Deus que é fiel, que Ele tem o melhor para os seus filhos. Quando Deus permite que a gente seja tirado, que Deus quando tira alguma coisa dos filhos, porque Deus quer que a gente se apegue a Deus e não nas coisas, não em pessoas, que a gente tenha o Senhor como nosso supremo pastor, e que Ele esteja em primeiro lugar. Eu quero terminar, porque há uma letra que me chama muita atenção, essa canção, que eu vejo como é ungida, é uma canção maravilhosa, fala assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se for curado, eu for, Ele é Deus. E se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A minha fé não está firmada nas coisas que se pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que tu és. Que você, neste momento, aprenda a louvar a Deus em todas as circunstâncias. Você está olhando para o cenário que se encontra o Brasil, os políticos, cada um com as suas opiniões, mas Deus dá a última palavra. Deus está no trono. Abacuque aprendeu uma grande verdade: da angústia, a adoração, da incerteza, a fé, da angústia, a segurança do amor de Deus. Então que você guarde essa verdade. Ele aprendeu que da angústia, a adoração, da incerteza, a fé, do sofrimento, a segurança do amor de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus é Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que os profetas desejariam estar no nosso lugar, porque nós estamos no tempo que Deus vai derramar do seu Espírito com tanta intensidade. A glória da segunda casa vai ser maior e melhor do que da primeira. O que aconteceu na igreja primitiva, Deus está para derramar nesses dias na terra algo extraordinário, infinitamente maior. E Deus vai levantar a igreja, vai acordar a igreja para ser levantado com poder e muita autoridade. Creia, creia somente. Eu quero levantar agora um clamor pelas famílias. Talvez as famílias que estão em briga, contenda, pessoas que estão vivendo um momento de, talvez contraíram coronavírus, estão doentes, estão aflitos com medo da morte. Eu quero orar. Deus, as famílias estão nesse momento em quarentena, Pai, mas Senhor, há pessoas que estão passando necessidades, Pai, passando fome, Pai, já não têm o que comer. Deus, faça uma obra de espanto, Senhor, faça uma obra de milagre, Pai, porque esse é o tempo também, Pai, que a igreja, ó Deus, vai também agir com ação, Pai. Não é só, ó Deus, abençoar no sentido de orar, mas também agir, Pai. Fé tem ação, tem obras, Pai. Que, ó Deus, que as igrejas possam se mobilizar também, fazer a sua parte social, Pai. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe essas famílias, Pai, suprindo as necessidades. Pai, venha promover unidade, venha promover paz, amor, venha promover, Senhor, ó Deus, união, Pai. Que o Senhor venha abençoar as famílias, Pai. Venha abençoar esse casal que está em briga, Senhor, que está em pé de guerra, Pai. Que cesse hoje toda a briga, Pai. Que essa mulher,
decida perdoar, Pai. Tua palavra diz: perdoai os que maldizem, perdoai os que te perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Senhor, eu quero declarar, Pai, um espírito de perdão nas famílias, Pai, reconciliação, Pai, que haja, ó Deus, o amor de Deus, que seja, Senhor, manifesto nos nossos lares, Senhor. Nós estamos agora subindo na torre de vigia, esse é o desafio, porque Deus vai falar conosco, Pai, o Espírito Santo de Deus vai comunicar ao nosso coração, o que o Senhor quer de nós, e precisamos entender, por que Deus permitiu essa quarentena, porque Deus está chamando a igreja, Deus está, ó Deus, requerendo da igreja, Senhor, compromisso, Senhor, um relacionamento verdadeiro, Pai, não superficial. O Senhor está cansado, Senhor, as pessoas, ó Deus, salvas, sentadas, acomodadas. O Senhor quer uma igreja que dê fruto, uma igreja que expresse a glória de Deus, o reino de Deus, uma igreja apaixonada por Jesus, porque quem é apaixonado de Jesus, fala para as pessoas, Senhor, usa, Senhor, até os meios de comunicação para abençoar, e não para falar besteira. Deus abençoa as famílias, Pai, restaura as famílias, Senhor, no nome de Jesus.